Equações exponenciais são equações que têm variáveis nos expoentes. Por exemplo, a equação 2 na x é igual a 64. E nunca é demais revisar alguns termos, né? Se eu tenho 3 elevado ao quadrado é igual a 9, o 3 nós chamamos de base, o 2 nós chamamos de expoente e o 9 nós chamamos de potência. Certo? Então, quando nós temos equações exponenciais, nós geralmente temos que igualar as bases dos dois lados da equação. Como assim igualar as bases? Bom, se eu tenho uma potência de base 2 do lado esquerdo da equação, eu tenho 2 na x, né, uma potência de base 2, vamos tentar transformar o lado direito da equação também numa potência de base 2. E eu espero que você saiba o decor que 64 é a mesma coisa que 2 elevado na sexta potência. Se você não sabe o decor, nós podemos fatorar aqui o 64. 64 eu posso dividir por 2 e fica 32. Posso dividir por 2 de novo, fica 16, que por 2 fica 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E, portanto, 64 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 na sexta potência. Então, eu posso reescrever isso aqui como 2 na x, um pouco maior aqui, 2 na x é igual a 2 na sexta potência. E agora o valor de x é bem óbvio, né? Se eu tenho 2 elevado na alguma coisa é igual a 2 elevado na sexta, então esse nosso alguma coisa só pode ser 6. X é igual a 6. Certo? Se as bases são iguais, o que falta para o lado esquerdo ser igual ao lado direito? Bom, o 2 é igual ao 2. Bom, falta então que o x seja igual a 6. Né? Se as bases são iguais, os expoentes também têm que ser iguais para que essa igualdade aqui seja válida. Né? Isso é tão óbvio que às vezes é difícil de perceber. Né? E outra forma de você ver isso é o seguinte: uma vez que você igualou as bases, você pode cortá-las. Você pode cancelar as bases e daí você fica apenas com os expoentes. X é igual a 6. É até uma forma um pouco mais preguiçosa, mas também não tem erro, né? Agora, por exemplo, a equação... Aliás, teria outra forma de resolver isso aqui, né? Nós poderíamos resolver essa equação usando logaritmos. Se eu tenho 2 na x é igual a 64, e provavelmente você não sabe ainda o que é um logaritmo, mas aliás, equações exponenciais e funções exponenciais são ensinadas antes de logaritmos, né? Depois de funções exponenciais que se ensina a introdução aos logaritmos e depois função logarítmica, etc. Eu recomendo que você inverta um pouco essa ordem. Assista os vídeos sobre logaritmos, pelo menos os vídeos básicos, né, sobre a introdução e as propriedades, antes de começar até com as equações exponenciais. Eu acho que o entendimento vai ficar bem mais fácil. Né? Apesar de que os logaritmos são ensinados depois disso, não tem nenhum problema em ver eles antes. Então, você pode procurar os vídeos lá na lista de reprodução sobre potências, raízes e logaritmos. Né? Eu acho até que fica mais fácil de entender as equações exponenciais se você sabe logaritmos antes. Mas, enfim, se nós pegarmos o logaritmo de base 2 dos dois lados dessa equação, como é que nós vamos ficar? Lembre-se, né, tudo que a gente faz de um lado da equação, nós temos que fazer do outro. Então, se eu pegar o logaritmo de base 2 dos dois lados, eu fico com logaritmo de 2 na x na base 2 é igual ao logaritmo de 64 na base 2. Bom, logaritmo de 2 na x na base 2 é simplesmente x. Logaritmo de 64 na base 2 é 6, né? Porque 2 na 6 é igual a 64. Então, x é igual a 6. Ou você poderia ter usado logaritmos também nessa etapa aqui. 2 na x é igual a 2 na 6. Se você tomar os logaritmos de base 2 dos dois lados dessa equação, você fica com x é igual a 6. Né? Essa seria a explicação também por trás do cortar as bases. Na verdade, você está pegando o logaritmo de base 2 dos dois lados da equação. Mas, realmente, se você não sabe o que são logaritmos, não se preocupe por enquanto. E realmente esse método aqui é bem mais fácil, né? Você simplesmente corta as bases, nós não precisamos pensar muito em logaritmos. Mas enfim, agora vamos para o próximo exemplo, já enrolei demais. Se eu tenho 3 na x é igual a 1 sobre 81. Bom, novamente vamos tentar igualar as bases. Se do lado esquerdo eu tenho uma potência de base 3,
vamos tentar transformar o lado direito também numa potência de base 3. E nós imediatamente reconhecemos que 81 é 3 elevado na quarta potência. Então, eu posso reescrever isso aqui como 3 na x é igual a 1 sobre 81, é a mesma coisa aqui. Vou pegar aqui o laranja de novo, 3 elevado na quarta potência. Estamos quase lá, né? Estamos quase com a base 3 dos dois lados. Então, nós podemos reescrever isso aqui como 3 na x é igual a... Lembre-se, nós podemos pegar o inverso dessa fração trocando o sinal do expoente. Nós sabemos disso lá dos expoentes negativos, né? Se nós invertermos uma fração, nós temos que trocar o sinal do expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 na menos 4. Né? 1 sobre 3 na quarta é a mesma coisa que 3 na menos 4. Nós sabemos isso lá dos expoentes negativos. E agora, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais também, né? Para essa igualdade aqui ser verdadeira. Então, x é igual a menos 4. Né? Ou, em outras palavras, nós cortamos as bases. X é igual a menos 4. Aliás, podemos até escrever o conjunto solução, né? É melhor. Solução é igual a menos 4 e aqui em cima seria a solução igual a 6. E confira esse resultado. Coloque aqui o menos 4 no lugar do x e veja se vai dar a mesma resposta. Veja se vai ser igual a 1 sobre 81. Outro exemplo. Vamos resolver a equação 2 elevado na 4x mais 1 é igual a 4 elevado na 3x. Bom, essas duas anteriores nós podemos fazer facilmente de cabeça, né? Mas essa aqui já não é tão fácil de fazer de cabeça. Bom, vamos tentar novamente igualar as bases, né? A menor base é o 2, então vamos tentar transformar os dois lados dessa equação em potências de base 2. Então, o lado esquerdo continua 2 na 4x mais 1 é igual... Agora, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Então, ao invés de escrever esse 4, nós podemos escrever 2 ao quadrado, só que lembre-se, o 4 está elevado na 3x. Então, nós temos 2 ao quadrado. Aliás, vou mudar de cor aqui para indicar que o 2 ao quadrado é o 4, só que o 4 está elevado na 3x. Né? Só substituir o 4 por 2 ao quadrado para tentar igualar as bases. Então, vou continuar aqui desse lado aqui. Então, nós ficamos com 2 na 4x mais 1 é igual a... Agora, quando eu tenho uma potência de potência, o que nós fazemos? Nós multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar igual a 2 na 6x. 2 na 6x. E agora que nós igualamos as bases, nós temos que igualar os expoentes. Então, 4x mais 1 é igual a 6x. Subtraindo 6x dos dois lados, nós ficamos com menos 2x mais 1 é igual a 0. Subtraindo 1 dos dois lados, menos 2x é igual a menos 1. Portanto, x é igual a mais 1 meio. Então, o conjunto de solução é 1 meio. E substitua aqui o 1 meio para ver se vai dar realmente. Aliás, vamos fazer isso. 2 na 4 vezes 1 meio mais 1 é igual a 4 na 3 vezes 1 meio. 4 vezes 1 meio é 2, mais 1 é igual a 4 elevado na 3 meios. 2 mais 1 é 3, então nós ficamos com 2 ao cubo é igual a 4 na 3 meios. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, é igual a 2 ao quadrado na 3 meios. Portanto, 2 ao cubo é igual a... potência de potência, nós multiplicamos os expoentes, então fica igual a 2 na 2 vezes 3 meios. Portanto, 2 ao cubo é igual a... Esse 2 com esse 2 cancela, 2 ao cubo. Então, nós acertamos, né? Realmente, 1 meio é uma solução. É a solução, aliás. E eu fiz isso aqui bem rápido, eu espero que eu não tenha confundido você, mas eu só substituí aqui o 1 meio no lugar do x e desenvolvi a expressão até chegar, então, numa igualdade verdadeira, e por isso que nós acertamos a questão. No próximo vídeo, vamos fazer alguns exemplos mais.